Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem esse estilo de mandala aqui. Ela é uma mandala à mão livre, mas ela tem um certo alinhamento para ela não ficar assim um Frankenstein todo torto. Então eu vou passar para vocês algumas dicas para ela ficar bonitinha desse jeito e vocês não terem que ficar loucos medindo todos os ângulos e retas e linhas e tudo mais. Pra gente conseguir ainda relaxar fazendo uma mandalinha bem gostosa, beleza? Obviamente vocês vão ter o tutorial de como fazer uma mandala, exatamente a mandala que eu vou fazer, mas eu vou te dar dicas pra você fazer o que te dá no coração, sabe? Segue seu coração e vamos junto, começar o tutorial. Pra fazer a nossa mandalinha você vai precisar de um compasso, vai precisar de um transferidor, tudo bem, se não tiver transferidor dá pra fazer no olho, lápis ou lapiseira, borracha, uma régua e canetinha. A canetinha você pode escolher como você quer a ponta. Eu vou pegar uma canetinha aí com ponta 0,5, que ela é mais ou menos dessa espessura aqui. Se você fizer uma ponta mais fina, ela vai ficar mais delicada. Se você fizer com uma ponta mais grossa, ela vai ficar mais rústica. Tipo, essa é bem grossa. E aí vocês escolhem aí o material que vocês querem. Ai, Lara, mas eu não tenho compasso na minha casa. Gente, se vocês não tiverem compasso, não tem problema. Vocês pegam copo, xícara, o que vocês tiverem que tenha o diâmetro aqui diferente um do outro, e sempre do maior pro menor, vocês coloquem assim no papel, tipo assim, contorna com o lápis, olhando de cima, porque aí vocês vão ter noção se tá centralizado ou não o objeto que vai dentro depois, e vocês vão fazendo todos os círculos que a gente precisar, beleza? Sem nóia. Para fazer a nossa mandalinha ficar retinha e bonita, a gente vai usar as chamadas linhas de apoio. Então a gente vai começar fazendo linhas de apoio circulares. Eu começo do círculo maior que eu for fazer para o menor e eu vou diminuindo aos poucos, sem me preocupar muito se a distância entre os círculos é a mesma, porque é legal a gente variar essa distância que a nossa mandalinha fica mais estilizada, tá bom? Se você estiver fazendo aí com seus copos, xícaras e pires e enfim, você provavelmente não vai ter esse tanto de círculos. Não tem problema, a única coisa é que o seu desenho vai ficar mais aberto. Ele vai ficar com menos traços, porque depois a gente vai sair conectando todos esses círculos. A segunda linha de apoio, a gente vai usar a régua e o transferidor. Se você não tiver no transferidor, você vai no olho. O que a gente vai fazer é uma pizza. Então aqui a gente tem tipo um tiro ao alvo e agora a gente vai dividir ele em 16. Então eu vou fazer uma linha aqui, outra aqui e depois eu vou dividindo sempre ao meio os nossos ângulos. Se você for usar o transferidor vai ficar bem retinho, bonitinho. Vamos junto. É isso então, tô aqui com todas as nossas linhas de apoio traçadinhas. Vamos começar a nossa mandala, peguem as canetas e vambora. A ideia aqui então é brincar de conectar os vértices e as camadas. Então a gente vai começar fazendo, por exemplo, um losango. E eu vou pegar da pontinha de fora, nesse vértice aqui, conectar com esse e o centro. Então a gente vai fazer uma pipa. Você pode começar do jeito que você quiser, esse aqui é só um exemplo para você pegar a ideia da coisa. E a gente sempre faz tudo bem simétrico. Então eu vou fazer as 4 aqui. Como você tá só conectando pontos que estão muito próximos uns aos outros, você não fica preocupado se tá muito torto, não tá torto, porque a linha é bem curtinha, a mão fica firme e você não vai errar, fica tranquilo. E o legal da mandala é sempre você ir brincando com as camadas, porque se você deixar tudo sempre muito alinhado, as pontas externas com a camada circular que você tá usando, ela vai acabar ficando sempre parecida com um círculo. E não é bem isso que a gente quer, né? A gente quer uma coisa bem estilizada.
Aqui vocês podem ver que eles ficaram quase alinhados os meus vértices externos e eu já não tenho mais muito vértice para brincar. Então, se você chegar numa situação dessa que você ficou meio travado para onde ir, você pode criar novos vértices. Uma maneira super legal de você fazer isso é fazer novos losangos. Então, por exemplo, se eu fizer um losango aqui, ele vai me dar pelo menos 3 novos vértices, mais esse aqui, para eu brincar e interagir entre as camadas. Então, para o nosso losango ficar bem alinhadinho, o que a gente vai fazer é no olho mesmo medir o centro. Daqui, e pode ser que até, se você quer ele mais fechadinho, você mede o centro de novo. E aí eu vou fazendo isso em todo o círculo, para eu criar novos pontos de referência para eu não ficar perdida e o meu desenho não ficar torto. Então, agora eu posso usar esses novos pontos que eu fiz como referência para gerar novos vértices para eu conseguir fazer o meu desenho crescer um pouco mais. Agora que a nossa mandala já tá maiorzinha, os pontos começam a ficar distantes uns dos outros e a gente acaba tendo que traçar linhas mais compridas para chegar de um ponto ao outro. Então, para evitar que a sua linha fique torta, eu vou te dar uma dica. É o seguinte, você vai colocar a caneta direitinho no ponto de saída e aí você vai olhar com o seu olhinho para o ponto que você quer que a linha chegue e vai de uma vez, sem olhar o traçado da linha. Chega, olha lá no ponto de partida e vai. E do outro lado a mesma coisa. Coloca aqui, olha lá e só vai. Na confiança de que vai dar certo. Gente, essa dica é muito boa. Eu sempre faço isso. E meus traços não ficam tão medonhamente tortos, tá bom? Então vamos lá, praticar. Colocar a linha, olhar e ir. Só vai, gente. Vai na confiança. Confia e vai. Agora o último. E aí a gente vai fazendo a nossa mandala crescer. Se a sua mandala estiver ficando muito aberta e você gosta dela mais entrelaçada, você pode sempre brincar entre as camadas. Então você pega um vértice que tá lá na camada de dentro, por exemplo, e puxa ele lá para fora. Porque aí você vai criar, você vai entrelaçar as camadas. Então você pode sempre brincar com esse vai e volta aí entre os círculos. Acho que eu gostei dela sim, eu vou parar por aqui. E agora o que a gente vai fazer é colocar enfeitinhos. E aí você pode até usar canetinhas com ponta de diferentes espessuras e brincar com as canetas para fazer esse tipo de enfeitinho. Lara, que enfeitinhos você está falando? Estou falando de pontinhos, bolinhas para ir completando o desenho. Por exemplo, todos esses triângulos aqui, ó, vou dar um destaque neles. Então, vou fazer o quê? Vou fazer uma bolinha na ponta de cada um deles. E aí, você vai olhando, vai vendo quais são os pontos que você quer destacar no seu desenho e você vai fazendo as pontinhas, as bolinhas, um losango dentro, coisas do tipo. Vou fazer aqui para vocês verem. Pessoal, tá aqui a nossa mandalinha bonitinha. Eu não tive um planejamento para fazer, vocês viram que eu fui só ligando os pontos, então eu espero que esse realmente seja um exercício bem relaxante para vocês. Me contem aí nos comentários se vocês tentarem
E espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu mostre o passo a passo de como colorir ela, deixem aí nos comentários e eu posso gravar outro vídeo pra vocês. Um beijo, tchau, tchau!